Linha de Frente. Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Rodolfo Marise e está começando mais um Linha de Frente. Os convidados de hoje são Carol Curimbaba, delegado Palumbo, pela primeira vez aqui comigo no final de semana, Palumbo. Seja muito bem-vindo, viu? Diego Tavares e Alexandre Negão. Alessandro Negão, sempre erra o seu nome porque a Carol falou Alexandre agora. E o Negão, que é o queridinho de vocês sabem, né, cara? Boa tarde a todos. Vamos que vamos, gente. Vamos falar do que foi notícia aqui durante a semana, na política, no Brasil e no mundo, tá? E para começar bem esse programa, nós vamos lá. O Supremo Tribunal Federal aumentou a pressão para que as redes sociais sejam responsabilizadas por conteúdos publicados, em uma articulação que levantou novas críticas no Congresso Nacional sobre uma suposta invasão do Judiciário nas decisões do Legislativo. Olha, a gente está falando especificamente das fake news, tá? É a PL da censura, na verdade. Nos últimos dias, houve uma série de movimentos do STF que levaram à cobrança sobre o Legislativo. Rosa Weber, presidente da Corte, decidiu pautar o julgamento que envolve o Marco Civil da internet, já na próxima semana, o que deve antecipar um desfecho judicial em caso de demora na votação da PL das fake news. Eu vou começar com você, Carol Curimbaba. Será que a gente vai ver aí, de fato, uma censura bem a curto prazo, ou você acha que isso aí não vai passar? Olha, boa tarde a todos os meus amigos, a vocês que nos acompanham. Eu acho que a conta-gotas, infelizmente, a gente vai acabar vendo, viu, Rodolfo? Porque nós vemos que essa pressão para censurar vem de alguns lados, né? Inclusive do Supremo. O Supremo quer legislar, né? E se não for passando essa PL inteira ou fatiada, que eu acredito que fatiada ela vai passando sim até partes bem ruins, eles vão, como você mesmo disse aqui, legislar em cima do Marco Civil da internet. É uma imensa preocupação que a gente tem que ter depois do que o Supremo fez, tentando calar as redes sociais que colocaram sim uma opinião sobre a PL chamada PL das fake news ou a PL da censura. O Google primeiro colocou na sua página inicial ali, né, se colocando contra a PL, e depois o Telegram que fez uma citação ali, por mais que não seja boa para o Supremo, ele não tinha nenhum direito de interferir no processo democrático que é dar a voz para as redes sociais, que são redes coordenadas são empresas privadas e têm que ter a sua liberdade, sim, de atuar. Então, eu acredito, sim, Rodolfo, que a conta-gotas nós vamos, infelizmente, ser calados e o Congresso tem que ficar bem esperto com esse fatiamento aí da PL. Perfeito. O que nós estamos vendo aqui, Palumbo, é que surgiu um nome novo nisso tudo, que é a então ministra Rosa Weber, que até então estava calada, estava ali agindo na coxia, como se diz no teatro, né? Estava agindo atrás dos panos ali, estava agindo nos bastidores. Mas com essa decisão, agora que ela ela decidiu pautar o julgamento que envolve o Marco Civil da internet, ou seja, mesmo se na Câmara tiver acontecendo a demora que nós estamos vendo, ela já consegue colocar isso para um caráter de urgência, vamos dizer assim. Como é que você, sendo hoje um deputado federal, você enxerga essa PL 260, mais conhecida como a PL da fake news? Bom, é um anúncio muito ruim, né, vindo do Supremo Tribunal Federal, né, que eles querem regular de qualquer jeito. O projeto de lei 2630 é horrível. Pode ter 90 emendas, 200 emendas, que ele vai continuar sendo horrível. Não passou por nenhuma comissão, não querem criar uma comissão especial para ser discutido. Eles querem enfiar goela abaixo. E o Dino, agindo como um ditador, ele sim, como um ditador, ele fala que se o Congresso não aprovar, ele vai regular de qualquer jeito. Ele desrespeita o Senado, ele desrespeita a Câmara dos Deputados, ele desrespeita todos os parlamentares. Ele tem que se lembrar que antes de ser ministro, ele é senador. Ele faz parte do Legislativo. Está afastado, mas faz parte do Legislativo. Isso é um desrespeito. Esse projeto é muito ruim. O que está por trás disso é a censura. Eles não estão preocupados com a sua liberdade. Uma pessoa, o relator Orlando Silva, do Partido Comunista Brasileiro, desde quando o comunista está preocupado com a liberdade do povo e em combater fake news? Eles teriam, o governo federal, que investir, incentivar
as delegacias que combatem esses crimes na internet a ter recurso, ter mais policiais. Aqui em São Paulo tem uma delegacia, 10 milhões de habitantes, 12 milhões de habitantes, e tem uma delegacia com 10 policiais, 12 investigando crimes que acontecem na internet. Ao invés do governo federal apoiar essas delegacias que tem pelo Brasil inteiro, não. Eles querem censurar, nos calar, porque eles, a esquerda, eles não aprenderam ainda a usar a rede social. Então, como eles não sabem usar, é mais fácil eles destruírem. E jogam sujo, Rodolfo, quando eles colocam mochilas de criança lá no Congresso, dizendo que os ataques nas escolas foi culpa da internet. Isso é absurdo, Rodolfo. É absurdo. Já tem a polícia com delegacias capengando, falidas, no estado mais rico da federação, para se investigar esse tipo de delito. Ao invés do governo federal colocar recursos para ajudar os estados, não. Eles querem acabar com a internet, dar poder de polícia para um órgão, sei lá para qual que vai ser, né? Porque eles vão regular. E amanhã, eu que sou de direita, vou ser proibido de falar de alguns assuntos que eu sempre defendi. Sou contra o aborto. Será que eu vou poder falar? Sou contra a ideologia de gênero para criança. Será que eu vou poder falar? Sou contra a liberação de drogas. Será que eu vou poder falar? Não, esse tipo de censura a gente já sofre aqui o tempo todo, né? Agora, nas redes sociais, será que vai ser proibido de falar disso também? Pois é. Essa é a grande questão, não é, Palumbo? Eu acho que a gente, se passar isso, se regularem do jeito que eles querem, é o início oficial da censura, porque censura já tem. Quem aqui nessa mesa aqui já não foi banido de alguma publicação, né, censurado? Eu já fui proibido de fazer lives, já fui proibido de responder comentários. Então já existe. Agora, se a gente oficializar isso com o governo federal, aí é o início oficial da censura. Perfeito. O Alexandre, o negócio é o seguinte. Negão, é exatamente por isso que eu fiz essa brincadeira com você agora, porque se essa PL 260 for votada, você vai ser proibido de usar o seu apelido. Você sabia disso ou não? Na verdade, são várias coisas que vão ser proibidas. São várias coisas que são proibidas. Por exemplo, a gente não vai poder mais chamar um negão de negão. Olha só que legal isso. O cara que cresceu, ele mesmo se auto-intitula. Não, me chamem de negão, por favor. Porque é um título. Porque é um título. Mas se essa PL... Olha só, gente. Será que é fake news? Corta pro negão. Se eu chamar de negão, existe alguma fake news se eu chamar ele de negão? A questão não é nem a fake news. A questão é que vai ter um tribunal, além do que já tem, que vai estar regulando o que você fala. Palumbo foi perfeito. Nós já somos censurados. Foi até bom você ter começado assim, chamando de Alessandro, porque antigamente o nome do meu canal no YouTube era Canal do Negão. Eu precisei mudar por causa do YouTube, porque o YouTube não indicava mais o meu canal por causa do nome Negão. O YouTube fez exatamente o que quer fazer hoje o governo. O YouTube, ao invés dele procurar quem estava usando do jeito errado a palavra negão, não, ele falou, quer saber? Vamos eliminar essa palavra e acabou. Eu não aparecia mais na busca, a minha relevância caiu e mudou apenas quando eu coloquei Alessandro Santana. O governo quer fazer exatamente a mesma coisa. Não consegue, não entenderam a internet. O Lula é a maior prova disso. O Lula ainda está com a cabeça lá em 2002. Eu estava até conversando isso com a Carol antes de começar. O Lula está com a cabeça em 2002. Ou seja, ele faz um discurso. Se as emissoras estiverem de bem com ele, vão pegar a parte boa do discurso. Se as emissoras estiverem de mal com ele, vão pegar a parte ruim para poder mostrar nos seus telejornais. Só que hoje ele não entende que existe a internet, que vai passar o discurso dele inteiro. Vai macetar aquela parte do discurso ruim, ou, se você for mais aliado do governo, vai falar da parte boa. Eles não entendem esse campo, eles não conseguem entender. E como eles não conseguem entender, o Palumbo foi perfeito. É mais fácil você destruir. Nós já vivemos uma censura. Tem vários assuntos que nós não podemos falar. Na pandemia a gente viu isso. Nós vimos canais serem desmonetizados. E olha, não tinha STF nada com isso, hein? Eu estou falando só das plataformas. O que eu acho que aconteceu foi que o governo viu alguns perfis gigantescos, como o caso do Donald Trump, cair. O presidente dos Estados Unidos, hein? Caiu. Então eles falaram assim, cara, dá pra gente fazer isso daí também. O que seria muito mais fácil para mim, e o que eu acho que não é da vontade de ninguém resolver, seria muito mais simples. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu fiz uma postagem, certo, relacionada a racismo.
Aí nessa postagem, o que foi até falou, eu tava falando do Hélio Negão, que o Hélio Negão perdeu o processo dele, que tinham chamado ele de Capitão do Mato. Nessa mesma postagem, 3 perfis diferentes me chamaram de Capitão do Mato. Para mim seria muito simples. Tá lá o perfil, sempre em código, né? Um perfil quase que inexistente. O certo para mim seria que a polícia, entendeu? O judiciário tivesse uma facilitação em abrir esses perfis. Ah, eu descobri, Palumbo, que tem um perfil que está fazendo apologia ao nazismo. Eu vou lá e denuncio esse perfil. O Ministério Público vai lá e fala para a plataforma, abre esse perfil que eu quero saber quem é esse camarada. Simples assim, da mesma forma que eu tenho aqui o print, filmadinho, bonitinho, chego na delegacia, quero fazer um BO, para depois fazer um processo, deixa o cara lá, escrever o que ele quiser, tá aqui provado, depois chega na plataforma, bem rápido, e a plataforma vai lá e libera. Eles querem fazer isso? Não. Então, como você quer combater a fake news? Como você quer combater o discurso de ódio? Como você quer combater crimes se você não está a fim de agilizar esse processo? Recentemente, o Telegram caiu justamente porque ele não queria dar alguns dados. Depois ele inventou lá uma desculpa lá que o Ministério Público queria mais do que o que ele sabia. Foi censurado. Essa é a colocação correta. Ele foi censurado. Foi censurado. Nesse caso, eu não acho correto tirar ele do ar, porque muita gente depende do Telegram. Mas ele sim merecia uma multa, porque quando tá ali o flagrante da coisa, você tem que dar a capivara e pronto. Não tem conversa, tem um flagrante, tá ali, ó, tem uma prova de que um crime aconteceu. É a mesma coisa que aqui, nós todos estamos sendo filmados aqui. Se um crime acontecer aqui, a Jovem Pan tem por obrigação dar as imagens de tudo. Eu tô errado, Palumbo? Não, é isso mesmo. É isso mas mesmo. Eles não querem isso. Eles não querem isso. É uma desculpa esfarrapada de falar que é para poder combater calar. fake news, para poder calar. Eu quero saber... Olha, se tivesse uma delegacia, essa aqui, em mais cidades do estado de São Paulo, tô falando de São Paulo, que nós estamos aqui, mas pelo Brasil afora, com policiais especializados, se você levar... Eu já fui vítima de ataques pela internet. Ameaçaram a mim e a minha família. Meus filhos, eu fui até a delegacia, registrei um boletim de ocorrência. A gente descobriu onde estava, saiu lá da cidade de Tiradentes. A pessoa foi chamada e hoje eu estou processando essa pessoa. Tem que dar poder para a polícia. A polícia já tem esse poder, ela não tem recurso. Porque, repito, ela está falida, sucateada e mal paga. Só uma delegacia. Eu quero saber do Diego, que vem agora com a sua experiência na área do direito, saber até quando isso aqui vai ser constitucional ou não. Porque está privando o direito de liberdade das pessoas. Ok? A responsabilidade de fala, ela é entendida. Ok? Por exemplo, se você posta lá que você quer que fulano morra, beleza? Você vai ter uma responsabilidade sobre aquilo. Se aquilo for cometido como entendido pela lei, que é um crime, ok. Se não for entendido, ok também. Mas desde que você entenda que o que você fala tem um peso. Você vive a liberdade de expressão, mas você é responsável pelo que você fala. Já existe a lei. A LGPD está aí. As leis estão aí. Para que eles estão querendo criar confusão num país que está um caos? Tantas coisas para serem discutidas. Eles estão discutindo se a gente vai poder postar uma foto com o peitoral de fora, uma foto sorrindo, uma foto com família. O que eles querem, Diego? Bom, Rodolfo, primeiramente, saudações a você, saudações Carol, Palumbo, Negão e principalmente para nossa querida audiência. Você é muito puxa-saco. Muito fino. Você é muito É um gentleman, né? Eu tô aprendendo com o melhor. Mas vamos lá. Eu tenho batido muito nessa tecla aqui, Rodolfo, de que essa lei, primeiramente, ela é desnecessária. Porque como você bem disse aqui, nós já temos um arcabouço jurídico muito relevante, um arcabouço jurídico denso, capaz de regular todas essas relações. Nós temos, como você disse, a LGPD, temos o Marco Civil da Internet, que é justamente o que vai ser discutido agora no STF, temos o Código Civil, temos o Código Penal, temos a própria Constituição Federal. Isso está lá e o que se aplica à vida real se aplica também no ambiente virtual. Existe a necessidade de regulação na internet? Existe, sob outros aspectos, como nós estávamos discutindo aqui. A questão do anonimato, a questão, enfim, da convivência na rede social, que merece sim alguns toques, o algoritmo, que deve ser algo mais claro para os usuários, mas isso não está sendo tocado nesse projeto de lei. E nesse ponto, a Carol trouxe aqui uma frase que me chamou muita atenção. Ela disse que a conta-gotas nós estaremos sendo censurados. E é exatamente isso, porque se você pegar o histórico de qualquer ditadura no mundo,
essa subversão da democracia, ela não acontece de uma hora para outra. Ela acontece em pequenos atos, em pequenas coisas. E doses, né? Exatamente. E é exatamente isso que está acontecendo. A conta-gotas nós seremos censurados. Essa pauta aqui me chamou a atenção para um print que eu recebi agora no começo da semana. Eu até busquei aqui. Eu vou ler a chamada da matéria e eu quero que você aí de casa... Mas é fonte? Não, tem a fonte. Tem a fonte, né? É o consultor jurídico, Okay. é um site super confiável, enfim, quem é da área do direito principalmente sabe qual que é. Eu vou só suprimir o nome do país, vocês tentem adivinhar, tá? Supremo Tribunal da Tananã assume as funções do legislativo no país. Isso aconteceu em 2017. Você acha que foi onde? Nos Estados Unidos? Você acha que foi no Japão, na Alemanha? É claro que não, foi na Venezuela. E é exatamente o que nós estamos vendo aqui. O Dino disse claramente para os deputados e para os senadores, olha, vocês podem legislar ali. Se a lei de vocês não for conforme o interesse do governo, o que vai acontecer? O meu Supremo Tribunal Federal vai vir e vai pesar a mão e vai legislar por vocês. Então, a nossa democracia está sendo subvertida. Nós estamos vivendo uma ditadura do Poder Judiciário. E o nosso Congresso aproveita até a presença do Palumbo aqui para fazer essa cobrança já. Nossa oposição precisa se manifestar, precisa transformar, trazer essa relevância para o debate, porque o que está acontecendo é o verdadeiro afogamento do Poder Legislativo pelo Poder Judiciário. Pois é, meus senhores, eu vou abrir para discussão agora sobre esse assunto, porque eu creio que muita gente, vocês estão com alguma coisa entalada aí ainda, né? Mas nós estamos vivendo, de fato, o que a Carol falou faz todo sentido. É uma censura que está dentro de um frasquinho contra gotas, vai fazer assim, hoje pode... Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. O que pode? Se você for oposição ao governo, você não pode nada. Essa é a questão. Agora, se você está lacrando com todas as coisas que o governo faz, ok, aí você pode. É isso. Cadê a democracia que foi tão falada e prometida nas eleições? Que amor é esse que venceu? Cadê o direito de ir e vir de todo mundo? Se a lei já existe para combater isso, porque eles estão criando mais leis para se fazer cumprir as leis. Senhores... Daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma lei para cumprir a lei. Exatamente. Rodolfo, uma coisa que eu acho muito engraçado é como a base do governo tem trazido essa discussão. Sempre que eles vão percebam, eles falam sempre, olha, nós temos que combater os nazistas na internet, nós temos que combater a pedofilia na internet. Eles jogam sujo. Fica muito claro. É claro, quem que é a favor de nazismo? Quem que é a favor de pedofilia? Ninguém. Mas quando a discussão vai para temas mais sensíveis, como por exemplo, se essa lei fosse aprovada, o PL da censura, você tem que cogitar temas que são um pouco mais controversos, como a transfobia, por exemplo. Será que um pai poderia ir na rede social e dizer, olha, eu não gostaria de ter um filho trans? Ou será que você pode ir na rede social e dizer, eu não concordo que uma criança seja submetida a um tratamento hormonal para mudar o seu sexo biológico? Aí depende de que lado da força você tá. Alguns nomes. Bárbara do canal Te Atualizei, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, entendeu? Rodolfo Mariz. Eu já tive, pra quem não Alan dos Santos. Alan dos Santos. Você tem todas essas pessoas hoje, você não consegue ver elas, entendeu? Se você estiver aqui no Brasil. Você não consegue ver essas pessoas. Tão pesado. Muitos deles estão, não só estão sem você poder... Se você está aqui no Brasil, você perdeu o direito de ver elas, como a Bárbara, por exemplo, está desmonetizada tem 2 anos. E ela era rimo de família, ela que o canal dela é que ajudava a sustentar a família dela. E aí como é que você fica? E aí que tá o problema. De ontem para hoje, a gente teve, vocês já devem ter visto aqui nos noticiários, um bate-boca, uma desinteligência, vamos dizer assim, que teve entre Guga Noblat e o Mário Frias, ex-ministro da Cultura. Foi divulgado que o Mário Frias tinha dado um tapa no Guga Noblat. Meu Deus, o bolsonarista Mário Frias deu um tapa no Guga Noblat. Vários personagens de esquerda compartilharam desse jeito. Foi copia e cola. Entendeu? Eles nem sequer... Ctrl-C e Ctrl-V. Quando depois pegaram a imagem e viram que o Mário Frias apenas tinha tomado o celular da mão do Guga Noblat e tinha até devolvido logo em seguida. Estava errado em tomar o celular do Guga Noblat? É óbvio que estava errado. Sim, mas gente, daí a você dar um tapa no jornalista Guga Noblat e vamos agora... Já tem gente falando, já impediu... Você quer dizer que tudo isso é que é a fake news se estabelecendo... Vai do lado que você tá. Vai do lado que você tá. Vai do lado que você tá. O que me preocupa também é que ainda tem... Quando eles são bem inteligentes, eles vão pelo caminho da lei.
para conseguir enfiar a goela abaixo o que eles querem. Se eles não conseguem no grito, que é o caso da PL das fake news, que é o caso do Lula pedindo para baixar os juros, é a mesma história. Eles vão achando um caminho legal, que não quer dizer que é moral, mas é um caminho dentro da lei. Tem uma notícia morna, que saiu nessa sexta-feira, que o Alexandre de Moraes abriu uma investigação dos executivos dessas empresas, Google e Telegram. Ou seja, se eles não nos calam, eles vão fazer com que as redes sociais nos calem por via das leis. Isso que é preocupante. E a gente não consegue atuar contra, porque eles acham sempre uma brecha para nos calar. Eles querem calar só quem é contra, né? Exatamente. O jogo é tão pesado e tão sujo que hoje a minha esposa, que é professora, me mandou um comunicado da escola do meu filho, estudo numa escola particular, fazendo propaganda do PL das fake news. Eita. Essa norma, eu não vou falar o nome do colégio, mas eu já reclamei no colégio, vocês não podem ter viés político. Ideológico, não pode para criança de 10 anos. Não, nem religioso, a transparência da internet. Essa norma é uma tentativa por parte do poder público de tornar o ambiente digital mais seguro. Mentira! Eles não querem isso. Eles querem só o que interessa. A verdade tem que ser a deles. Eles não aceitam outra verdade. E isso é absurdo o que eles querem fazer. Você foi numa escola, Paulo? Numa escola particular. Eu já questionei uma das advogadas, que o jornal é pago pelos pais dos alunos, ou seja, eu que pago. Aí o meu filho recebe uma porcaria de uma mensagem dessa, que eu não concordo, não quero que o meu filho tenha esse tipo de conteúdo na escola particular, e isso não é a verdade. Eles não querem combater fake news. Eles querem nos censurar. Isso deixa bem claro a situação de que 10 segundos. O Google e o Telegram foram censurados por dizer isso, e a escola, por ser a favor do Ninguém projeto. vai falar nada. Ninguém vai falar Senhores, mas nada. o assunto, a gente só está na primeira pauta ainda. E olha só, porque tem muito mais para falar do governo Lula. Agora nós vamos falar de uma emenda recorde, porque o governo Lula acelerou a liberação de emendas parlamentares e repassou de uma vez só 700 milhões de reais para deputados e senadores. Esse é o maior valor já distribuído em apenas um dia, desde o início da gestão petista, e representa 58% de todo o montante encaminhado até o momento. Olha só, vejam isso, porque continua. Os recursos beneficiaram os principais partidos aliados do governo. O líder do ranking é o PSD, com 143 milhões de reais, seguido por PT, com 136 milhões de reais. Depois aparecem o MDB, com 91,3 milhões de reais, e o União Brasil, com 75 milhões de reais. Negão, vou começar com você, porque é um absurdo em um dia só uma liberação dessa. Claro que é um absurdo, chega a ser ridículo, principalmente quando a gente vê que nada está saindo do lugar. Se pelo menos vou tentar liberar essa verba aqui porque eu preciso passar a reforma tributária. Nada. Você ouve falar de reforma tributária? A gente nem ouve mais. Não sei nem se está no... Morreu esse assunto praticamente. Quero passar a reforma administrativa? Nada. Quero ampliar o marco do saneamento? Nada. Na verdade, estão querendo diminuir. Você entendeu? Isso é um tapa na cara do brasileiro. É um tapa na cara do brasileiro, principalmente quando ele vê o aumento ridículo de R$18 no salário mínimo. É um tapa na cara do brasileiro quando ele vê que muitas pessoas estão deixando de receber o seu Bolsa Família. É um tapa na cara do brasileiro quando ele resolve ir no mercado fazer a compra do mês. Porque sim, apesar da gente ter uma moeda estável, a gente ainda faz compra do mês. E aí ele vê que a cada mês essa compra está ficando cada vez mais cara. É um tapa na cara do brasileiro quando ele vê que teve uma redução de apenas R$10 no preço do botijão de gás. Em alguns lugares essa redução nem chegou ainda. Aqui em São Paulo é um exemplo. Entendeu? Você vai comprar, ainda está o mesmo preço ainda. R$110 está o bujão. Pois é. Lá na Vila Maria. É uma vergonha, mas assim, a gente já esperava por isso. Eu só não esperava. Eu sou um cara que eu tô sempre pronto com a pedra da moralidade para poder tacar no PT, e mesmo assim eu achava que eles iam fazer isso só lá pro ano que vem, só lá para daqui 2 anos. Eu realmente acreditei que o Lula, nesse primeiro momento, iria falar assim: quer saber, gente, vamos dar uma enxugada aqui, que eu vou jogar na cara desses bolsonaristas aí que eu sou bom. Não, ele falou exatamente o contrário. Parece que ele pensou o contrário. Ele falou: quer saber, eu vou jogar na cara dos petistas que os bolsonaristas estavam certos.
Entendeu? Não Porque dá é pra isso que tá esconder, passando. né? Tem coisas que você não consegue esconder. Exatamente. Eu quero saber assim, eu tenho uma pergunta tenho uma pergunta para te fazer, mas eu ia passar para você, mas quando eu li aqui que o governo acelerou a liberação das emendas, me vem algumas coisas na cabeça. Primeiro, por que, na sua concepção, na sua opinião, você acha que 143 milhões de reais foi passado para um partido só? Por que não foi, como é que fala a palavra? Dividido por partes iguais. Por que um partido recebeu um montante muito maior e os outros partidos receberam menor? Porque você tem uma vasta experiência também na área política, né? O agro é o seu grande negócio, mas eu estou te colocando um lençol aqui que eu sei que você vai responder bem essa pergunta. Pronto. Olha, ó a responsabilidade. Olha, a gente sabe que mesmo dentro do governo está havendo racha. Acho que o Paulo pode explicar bastante aqui pra gente. Põe racha nisso, né? Eu perguntei, inclusive, para o Marcel Van Hatten, quando a gente entrevistou aqui na Jovem Pan, se a esquerda está organizada, né? Ou seja, se o governo está organizado. E não está, porque está uma desorganização absurda. Inclusive, o ministro das Relações Institucionais, o Padilha, ele, se não for cair, ele vai ser esvaziado, porque ele não está conseguindo administrar. Eu acho que Bolsonaro, pela primeira vez, o que todo empresário sente, ele está sentindo agora, que o olho do dono engorda o gado, né? E ele está saindo tanto para viajar que ele está perdendo total controle. Claro que não é só pelas viagens dele, é pela forma quase que ditatorial que ele está governando. Ele parou de conversar com os parlamentares, o que ele fazia nos outros governos, e é muito importante. Ele conversa no máximo com os líderes ali de bancada e olhe lá, ou só com os presidentes da Câmara e do Senado. Então tá uma desorganização absurda. E quando a gente fala nessa super distribuição de emendas, que aconteceu também no governo Bolsonaro e que também acontecia nos governos passados, isso é uma cultura, infelizmente, do Brasil. Primeiro eu me pergunto, né? Pode ser uma utopia, mas por que as emendas não são só fixas? Para não ter essa moeda de manipulação. Mas ninguém vai votar um projeto desse para a emenda ser fixa, cada um receber o mesmo tanto que o outro. E a imagem que me vem na cabeça quando começa a falar de distribuição de emenda é o Silvio Santos na plateia dele, jogando aqueles aviões. Quem quer dinheiro? Só que é o dinheiro do bolso dele. O Lula faz isso com o nosso dinheiro, pessoal. Perfeito, Carol. Diego. Vamos lá. O governo Lula acelerou a liberação de emendas parlamentares. Isso é constitucional? Olha, constitucional, fica complicado a gente fazer essa análise, porque é constitucional. Porque para eles não existe, né? O que é constitucional e o que não é constitucional. Porque nós não sabemos o destino dessas emendas, nós não sabemos para onde elas vão. Em tese, elas têm que ser utilizadas em favor do interesse público. Posso chamar ela de orçamento secreto? Pode chamar de orçamento do amor. Agora, o que mais me deixa, estarrecido com tudo isso, é que 700 milhões de reais em um dia é só a ponta do iceberg. Porque nós aqui na Jovem Pan já noticiamos, tem um total de 9 bilhões de reais destinados somente para que o Lula compre apoio de parlamentar no Congresso, como a Carol disse, com o dinheiro público. Então, 9 bilhões de reais. O Pavinato, essa semana, ele fez no Linha de Frente também ele fez uma comparação muito interessante. Com metade desse dinheiro, nós conseguiríamos tirar da situação de devedor todas as famílias brasileiras, e que não são poucas famílias. Hoje, praticamente 50% das famílias brasileiras, metade das famílias, estão lá com o seu nome sujo no Serasa, estão sem acesso ao crédito, estão vivendo em condições, enfim, sem condições mínimas de sobrevivência, porque a gente sabe que hoje quem não tem acesso ao crédito passa muita dificuldade. Com metade desse dinheiro destinado para emenda, para que o Lula tenha apoio dentro do Congresso para os seus projetos, que, enfim, na maioria das vezes vão atrasar o país, nós conseguiríamos tirar da situação de devedor metade das famílias brasileiras. Então, é isso que mais me chama atenção e que mais me revolta numa notícia como essa. Ô, Palumbo, olha só a observação. Olha a observação que o Diego fez, parafraseando o Pavinato aqui durante essa semana, que falou que com esse dinheiro, metade dele, daria para limpar o nome de todo cidadão. Ok? Que hoje não consegue fazer um empréstimo, não consegue comprar nenhum carrinho de feira à prestação porque o nome está sujo. Mas o Brasil tem uma mania de fazer acordos, vários acordos, com países comunistas e que está devendo um caminhão de dinheiro para o Brasil. Tem divisa que ele colocou agora o seu grande parceiro no BNDES para facilitar esses empréstimos.
É uma vergonha. Eu queria saber de você, como é que é o bastidor disso? Quando vem uma notícia dessa pra você, eu não quero que você se comprometa com o seu partido aqui, por favor. Eu não tenho problema de eu quero falar, saber não. É pra você isso. Independência tem as vantagens, Eu não tenho né, Paulo? problema em falar absolutamente nada. Claro que eu não vou citar nomes, porque foi uma conversa reservada. Certa vez, uma pessoa me chamou e falou assim, você assinou... Eu sou do MDB, que é base do governo. E ele me chamou e falou assim, você assinou a CPMI? E eu, ironicamente, falei assim, assinei. E o senhor não? Você tá louco? Nós somos base. Eu falei, não, você é base. Eu não sou. Eu vou continuar sendo independente. Desse jeito, como é que eu vou conseguir te mandar emendas para você ajudar as suas cidades? Aí eu falei, olha, o senhor não deve me conhecer, mas eu ganhei as minhas eleições sem dinheiro público, panfletando, meu pai com 90 anos panfletando em feira, com a ajuda de poucos amigos, na rua, internet, e alguns poucos amigos famosos que acreditaram em mim e que me apoiam até hoje. Eu não preciso desse dinheirinho que o senhor quer dar aí. Aliás, o senhor não está me prejudicando. O senhor está prejudicando as cidades que eu gostaria de ajudar, porque o dinheiro não é para mim. Então fique tranquilo, porque o ano que vem eu vou ter as impositivas, aí o senhor não vai fazer nada. Até ameaças de me tirar de comissão fizeram. Fica à vontade, só que aí o Brasil inteiro vai ficar sabendo, porque eu não vou ficar calado. Eu não tenho apego à cadeira de deputado, não. Quem me deu foi Deus, se ele quiser ele tira. Pronto, acabou. Agora, a minha honra e a minha dignidade, ninguém vai comprar. Eu vou votar no que eu achar certo e de acordo com os meus princípios e valores. 91 milhões só para o MDB. Só que desses 91 milhões aqui, só fazer um parênteses, claro, somos em 42 deputados, sabe, 21 acho que votou contra esse PL do 2630. E agora, vou ficar bem atento. Quem é que vai receber e quem é que vai mudar o voto? Não, vou ficar atento com isso daí. Porque não é possível que a gente vai aceitar. Por isso que é importantíssimo você, cidadão do bem, eleitor, não importa em quem você votou, fiscalize os políticos. Muita gente fala, quando é que vocês vão dar um freio no STF? A gente tem que deixar bem claro que quem tem esse poder, o doutor sabe melhor do que eu, doutor Diego, que isso depende muito do Senado. Sim. Só o Senado pode dar um break. Os deputados não têm esse poder. Nós podemos legislar, barrar os projetos de lei que não são de interesse da população, como esse 2630, que é uma vergonha, é o PL, sim, da censura. Eles não querem combater fake news. Nós sabemos muito bem que essas raposas velhas da política, eles têm feudos pelo interior, e lá eles despejam milhares e milhares de reais, comprando líderes, que de líder não tem nada, são pessoas vendidas que estão se vendendo. Eu já falei isso, acho que no programa Tá na Roda, que eu tive um político que me ajudou. Foi uma mulher de Jaguariúna chamada Ana Paula Espina. Tentaram comprar ela, ela não se vendeu. Ela ficou comigo até o final. Sabe o que eu dei para ela? Nada. Não dei absolutamente nada. Porque ela acredita num projeto de uma nova política, porque ninguém aguenta mais esse toma lá da cá. Enquanto as pessoas estão revirando lixo aqui na cidade de São Paulo, o governo federal vai destinar 9 bilhões de reais, só numa tacada 700 milhões de reais, para deputados, muitas vezes, investir em obra que ninguém vai ver onde que está, né? Asfaltando o lugar. Asfaltando, né? Asfalto que tem lá no contrato 5 centímetros, mas aí depois você pega um paquímetro e tá 3 centímetros. Vai estourar uma denúncia dessa aí, viu? Vai estourar. Quando eu ficava falando que ia estourar lá na subprefeitura da Lapa uma máfia da corrupção, não deram bola pra mim. Me tiraram de louco. Até o dia que eu entrei lá e prendi. Eu mesmo prendi a mulher em flagrante. E os guinchos vão entrar nessa também, Paulo. Os guinchos tá indo aí. Onde já se viu um carro ser apreendido no Guarujá e ser levado pra Caieiras? Não existe isso, Paulo. Não dá. Estamos dando spoiler aqui, porque eu quero falar. Não dá. Estamos dando spoiler aqui, ó. Eu quero falar desse pé de guerra que tá agora. Não sei se vocês sabem, cara, que o pessoal do MST não tá sendo mais convidado pra nada. Aliás, se convidar, eles não fazem. Eles gostam de invadir. Se convidar, eles não vão, Palombo. O negócio é se chamar pra festa, mas não, se me convidar, não vão. É da tomada da mão grande. Exatamente. Crime, se convidar lá, negão, ele não vai. O negócio não vai. Agora, se não convidar, eles chegam com os 2 pés na porta. E tá ali, uma briga, queda de braço, governo e MST, governo e MST. Olha essa, hein? Carol, essa é pra você, vou começar com vocês aqui, tá bom? Em um claro sinal de crise entre o governo e o MST, o deputado Valmir Assunção, do PT, disse que o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, vetou a participação do movimento no evento de lançamento do PPA,
participativo nacional, com a presença de Lula na quinta-feira em Salvador. Todo mundo sabendo que ele foi para Salvador lá, né? Todo mundo adorou ele ter ido para Salvador, porque lá em Salvador ele meteu o pau aqui no agronegócio, meteu o pau no agro paulistano, ele falou um monte de groselha lá. Com o MST fora do palanque do presidente, Valmir Assunção pediu respeito ao movimento. Você já está vendo a queda de braço aí, né? Já Rui Costa negou que tenha imposto veto ao MST. Carol, nós falamos disso durante essa semana, falamos disso num Linha de Frente recentemente aqui, sobre essa queda de braço entre governo e MST. Governo e MST. Você não acha que esse governo não esperava que o MST fosse avançar tanto nas invasões como avançou esse ano? Porque, cara, nós só estamos... A gente está chegando na metade do ano. E a gente nunca viu tanta loucura assim de invasão como essa do MST, que já começou a incomodar o governo. Começou a incomodar brutalmente e o governo está perdendo o controle. Foi isso que ele sentiu. Sabe quando você tem em casa aquele seu filho ali que você tem que dar umas bronquinhas assim, mas é seu filho, você ama, mas de repente você vê que você está perdendo o controle, você tem que ser mais incisivo. E é isso. A gente sabe, e é dito, Lula fala isso, que o MST é muito apoiado pelo Lula. O Lula, enfim, já faz até propaganda com o bonezinho, né? Só que agora foi declarada a guerra do MST contra o Estado democrático e de direito. E o MST vai passar por cima até do governo Lula. E é isso que eles estão fazendo. A cada invasão que eles fazem, eles estão conseguindo sim avançar na luta deles, que é participar, fazer parte do governo. Para vocês terem uma ideia da petulância de Stedley, que é o grande líder do MST, ele falou que Lula está medroso. Vocês percebem que ele ameaça o governo? Que Lula está medroso para fazer o quê? Ele falou que Lula e Dilma não entendem a realidade agrária do país, porque eles eram pessoas que lutavam ali, mais no setor urbano, mas não entendem qual a realidade agrária. Repita quem é que falou isso, por favor. O nosso querido amigo, companheiro Stedley, que é o líder do MST. É um absurdo o que eles estão fazendo, a pressão que eles estão fazendo, o terror que eles estão botando no campo. E aí eu falo, os meus amigos, quem dorme ainda em fazenda e tem coragem disso, muitos dormem com a arma debaixo do travesseiro. Você imagina o que é o pavor de você esperar os acampamentos sendo formados desde... Não é só em fazenda, não. Não, Hoje pela manhã, a dona Neide, que trabalha lá em casa, me ligou apavorada, falou, tá passando aqui uns 200 desse movimento sem terra aqui, será que eles vão invadir a casa de alguém que está desalugada? Aí quando eu fui ver, tava lá no Parque da Água Branca, lá devia estar vendendo boné, né, camiseta, né, capitalismo para eles pode, né? Pacote de arroz a R$50. Eu vou trazer uma outra notícia, já que a gente está falando do Lula, Rui Costa e do agro, olha só o que o Lula disse, na verdade, o Lula disse que aceitou o convite para participar da feira do agronegócio na Bahia para fazer inveja à AgriShow. Vamos ouvir. Essa semana você viu a notícia de que o meu ministro da Agricultura, que é uma pessoa fantástica e é do agronegócio, ele não é pequeno produtor não, ele é grande produtor, ele é meu ministro. Tem a famosa feira da agricultura lá em Ribeirão Preto, que alguns fascistas, alguns negacionistas não quiseram que ele fosse na feira. Desconvidaram o meu ministro. Eu falei para o Fávaro, não fique nervoso. Não fique nervoso, não perca a cabeça, que a agricultura brasileira não é só isso. Não só isso. Fake news. Não só isso, meus senhores. Eu creio que você em casa também deve estar abismado com a fala do Lula, né? Não só isso, mas Lula também se referiu ao agronegócio paulista de forma indelicada. Abre aspas. Quero dizer que eu venho nessa feira só para fazer inveja aos mau caráteres de São Paulo. Fecho aspas. Negão, se fosse o ex-presidente uma fala dessa, qual seria a repercussão? Seria impeachment. Seria impeachment. Randolph no outro dia já estaria batendo na porta do Alexandre de Moraes 6 horas da manhã para incomodar ele. Seria uma balbúrdia.
O Lula não consegue entender que ele é o presidente do Brasil, ele é o presidente de todos. Quando o Lula tenta... Olha o tamanho do absurdo que é você ter as duas maiores feiras do Brasil acontecendo quase que simultaneamente. A AgriShow acabou de acontecer. Aí você tem a Feira de Salvador, que é a segunda maior do Brasil, e de repente você tenta fazer um fla-flu com essas feiras. Isso é um absurdo. Lula não é o ministro da Economia, o ministro da Agricultura deveria ter ido na AgriShow? Deveria. Ele não foi desconvidado. Só foi pedido que mudasse o dia dele. Porque pensa bem, gente. Pensa comigo aqui. O Bolsonaro, que já tem um público forte até hoje, entendeu? Principalmente dentro do agro, ele ia estar no mesmo dia que o governador Tarcísio, que também tem um público muito forte. Olha como seria deselegante, no mínimo, deselegante, você trazer o ministro da Agricultura do governo Lula, que são muito antagônicos ao Bolsonaro, para aparecerem no mesmo dia. Se o ministro falasse antes do Bolsonaro, seria como se fosse uma banda que estaria abrindo o show para outra. Perfeito. Se o ministro falasse junto ao Bolsonaro, ou seja, no mesmo palco, também seria ruim porque ele teria um atrito com o governo. Se o ministro falasse depois que o Bolsonaro falou, seria ainda pior, porque o Bolsonaro teria levantado o seu próprio público. O certo seria que ele fosse em outro dia com o presidente Lula. Não interessa se lá ia ter gente que não ia gostar dele, porque ele não foi eleito, apesar de ser eleito pela maioria, ele foi eleito por uma pequena maioria. Metade do Brasil também não gosta do Lula, mas ele está presidindo para todos. A gente não reclamou tanto isso sobre o Bolsonaro. Quantas vezes não foi falado isso? O Bolsonaro é o presidente de todos, mas ele só governa para os bolsonaristas. O Lula está fazendo muito pior. Por quê? Porque ele não só tá governando por um lado só, como ele agora quer fazer uma briga entre os dois. O Lula tem que estar lá porque aquela feira não é uma feira só pra gente, aquela feira é um espelho para o mundo. Eu tava até conversando isso com a Carol, é o planeta, nos olhamos. Inclusive esteve lá na feira. Carol esteve lá. A cara do fascismo, né? Olha isso. O planeta é alimentado pelo Brasil. Se o planeta é alimentado pelo Brasil e nós temos uma tecnologia tão boa, porque é por isso que a gente consegue alimentar o planeta, era obrigação do presidente estar lá, independente se ele ia ter vai ou não, ele tinha que mostrar para o mundo, entendeu? Que ele está a favor de governar para todo mundo. País, ele não é o apaziguador? Pro país, ele só vai no reduto dele. Ô, Diego, o que o Negão falou é bem pertinente. Eu tinha anotado uma pergunta para você aqui, mas agora eu vou mudar minha pergunta porque o Negão trouxe um fato interessantíssimo aqui, que na verdade é uma visão de quem está enxergando o Brasil. O Bolsonaro esteve nessa feira que é o AgriShow, ok? Sabendo disso, o Lula não foi de pirraça, porque agora ele falou que fez pirraça. Isso aqui são palavras dele, inclusive. Quem perde com isso é o Brasil. Exato. Não pela picuinha dele lá na Bahia e sair falando mal do AgriShow, do paulistano e tudo mais, mas pro agro brasileiro. Rodolfo, isso é o que mais chama atenção, porque o Lula, na fala dele lá na Bahia, ele disse alguns fascistas, alguns negacionistas. O Lula é o maior negacionista hoje no Brasil. Ele é um negacionista da economia, porque o Banco do Brasil, que é uma empresa que tem no seu capital muito dinheiro público, tem parte do seu capital, é um banco público, fez na AgriShow 2,9 bilhões em negócios. Então, esse dinheiro, parte desse dinheiro, entra para o Tesouro Nacional. Isso fomenta, além disso, como você disse, o agro é o principal setor da nossa economia. É o que mantém a nossa economia ainda num patamar mediano. Não fosse o agro brasileiro, esse país estaria muito pior. É um setor competitivo, tecnológico, que deveria ser elogiado pelo presidente. Mas não, logo no começo do mandato, não sei se vocês vão se lembrar, mas o BNDES cortou linhas de crédito ao agronegócio. E agora você vê o presidente. E nessa relação entre tapas e beijos aí com o MST, né? Inclusive, a pauta aqui, o deputado Valmir Assunção, do PT, disse que o ministro, o Rui Costa, vetou a participação dele. Será que foi a troco de nada essa... Não, então, isso chama muita atenção, porque o MST fez as invasões, cometeu os crimes que cometeu aí no famoso Abril Vermelho e conseguiu indicações, conseguiu vagas lá no INCRA. Então, o movimento está sendo atendido pelo governo, tem sido, sim, contemplado.
lado e mesmo assim continuam estremecidos. Isso mostra o que o Palumbo disse aqui. Esse governo está desorganizado. Eles não conseguem. O Palumbo recebeu oferta aqui, como ele disse, de emenda para retirar a assinatura da CPMI. Depois eu tenho certeza que ele foi procurado para assinar a CPMI. Então, é uma desorganização muito grande. E nisso quem perde, como você disse, Rodolfo, é o Brasil, que nós temos nosso principal setor sendo atacado diariamente pela nossa principal autoridade. Onde tem essa Palumbo, polarização, o povo está morrendo nas filas dos hospitais. Exatamente, porque você nesses mais de 20 anos de polícia civil, honrosamente sendo delegado, eu vou tentar trazer aqui um jogo mais ou menos o que o Lula faz lá com alguns parceiros que você já teve de polícia, parceiro de trabalho, tá? Que é uma picuinha. O cara vai talvez sair de uma delegacia e vai falar mal do outro. Aí não vai trabalhar com o policial tal, porque o delegado lá não sei o que lá. Parece que essas pessoas que fogem do embate, elas esquecem que elas estão brigando por algo maior. No caso, o policial trabalha com o outro. Pode ser uma besteira que eu tô falando aqui, tá? Você me desculpa, salvo engano. Não vou trabalhar lá porque o delegado lá é casca grossa. E não vai trabalhar lá. O Lula não vai na AgriShow. Não vou dar emenda para aquele deputado porque ele está votando contra o governo. Exatamente. O Lula não vai na AgriShow, que, pô, Agora, pelo amor de Deus. É impressionante. É a feira. Ele não foi por picuinha, porque talvez o Bolsonaro estava lá e ainda falou mal. Palumbo. É impressionante como eles pré-julgam as pessoas o tempo todo. Eu vou usar a Carol. Olha a Carol como ela parece uma fascista. Tá vendo, gente? É a cara do fascismo, né? É duro de aguentar. Então, se você defende o agro, você é fascista. Se eu sou policial, eu sou fascista. Eu me lembro quando eu ganhei a eleição para vereador, apareceu assim, delegado Palumbo inaugura no jornal, famosíssimo aí, reinaugura a bancada da bala. Eu nunca me intitulei como bancada da bala. Aliás, eu nem gosto desse termo. Tem muita gente que está na bancada da bala que nunca prendeu nem o dedo na porta. Então eu não gosto desse termo. Eles fazem um pré-julgamento o tempo todo e não foi o amor que venceu, não. Foi a vingança e o ódio que venceu. Porque eles estão movidos pelo sentimento de vingança. Basta ver lá o ministro Dino. Colocou lá, achando bonito, os Vingadores. Então tá aí. A vingança venceu. Bom, antes da gente subir mais um assunto aqui, eu queria que você falasse, Carol, do Fávaro, porque o Lula citou o Fávaro e fez todas as menções honrosas ao Fávaro, que, mesmo ministro, não foi o ministro mais aceito para essa pasta. Não foi. Realmente, quando foi anunciado, a gente estava numa expectativa grande de que nome que seria, né? Lula já teve bons ministros da agricultura, inclusive um deles que é o Roberto Rodrigues, que é um grande amigo, ele é uma pessoa incrível. E Fávaro é, sim, do setor, mas não foi um dos nomes mais bem quistos ali, mas a gente ficou na expectativa. Conheço pessoas que fizeram parte do governo de transição e falaram, olha, ele está muito atento à agenda que já seguia no Ministério da Agricultura da ministra Tereza Cristina, né, da antiga ministra. Ele está muito atento, parece que com muita vontade de tocar. Mas logo nos primeiros meses ali de governo Lula, me vem uma imagem do Fávaro dançando em festa do MST. Não dá. Como que isso é possível? Não dá, por mais que ele seja um cara de construir pontes e tal, que seja essa justificativa, cara, não dá. Você representa um setor que tá pavoroso. Falei aqui pra vocês o medo que os agropecuaristas estão de dormir nas fazendas. Como que ele faz uma coisa dessa? Como que quando o MST invade propriedades privadas extremamente produtivas, ele não fala nada, ele se cala. Por mais que seu chefe, Lula, não esteja a favor, ele esteja junto ali com o MST, seja parceiro, ele tem que se pôr, sim, de uma forma educada, a construir pontes, mas ele tem que se colocar... Até que ponto vale a pena se manter no cargo, exatamente, né? Exatamente. Vai perder toda a sua dignidade, porque ele está indo vergonhoso. contra a sua classe. Seria como se você falou de dançar, seria como se eu, policial, estivesse dançando aí com um bandido. Exatamente. Mas aqui cabe uma defesa ao ministro. Porque, vamos lá, eu quero porque ouvir o Fávaro... essa defesa ao ministro. Não é uma grande defesa, porque eu enxergo esse episódio da AgriShow, não sei se vocês lembram. Ou você defende, olha ou só, você defende, não vem com uma pequena defesa não, na minha época de escola, Rodolfo, no final do ano tinha excursão pro Hop Hari. Eu acho que o Fávaro ficou que nem aquele aluno que a mãe não deixa ir. Ele vê os amiguinhos indo e se divertindo ali na AgriShow e ele não conseguiu ir. Mas o Fávaro, ele criticou nessa oportunidade as invasões. Ele disse que as invasões eram inaceitáveis. Então, isso demonstra que ele tem realmente uma postura
postura muito favorável, até porque ele é produtor rural. O Fávaro, ele é produtor rural, ele sabe as dificuldades do campo, porque quem vê aí o fazendeiro e fazendo negócio, pensa que é uma vida muito boa e não sei o quê, mas grande parte dos produtores rurais são pequenos produtores, que enfrentam muitas dificuldades e ainda tem que lidar com essas dificuldades, como a Carol disse, das invasões, das ameaças do MST, que são aí acobertadas pelo nosso Estado. Tá, mas eu ainda não consegui entender, não é a primeira vez que eu te faço essa pergunta, Carol, por que ele não foi o unânime nessa pasta, e sendo ele um cara do agro, por exemplo? Ele foi esvaziado, na verdade. Okay. Lula colocou, na verdade, soldadinhos de chumbo ali em cada ministério. E na pasta da Agricultura, que era um ministério muito forte, foi esvaziado, foi dividido em 3. Além do Ministério da Agricultura, o Ministério da Reforma Agrária, eu chamo que é o Ministério do MST, coordenado por um petista, e que hoje tem o INCRA debaixo dele, e o Ministério da Pesca. Ele quis fazer essa divisão. E nessa divisão, primeiro que ele já dividiu o grande produtor do pequeno, e depois que ele tirou todo o poder do ministro Fávaro. Ou seja, o ministro está ali mais para inglês ver. Ele tenta fazer alguma coisa, como eu disse aqui, construir pontes, mas ele não tem muito poder. E ele ainda não tem muito discurso porque ele não quer ser demitido, não quer ser tirado do cargo. E o MST é o seguinte, o governo só tá nervosinho com o MST, não é porque o MST tá invadindo, porque é a cara do MST invadir. Sempre foi. O problema do que o MST tá fazendo agora é invadir para conquistar não a terra, mas conquistar alguma coisa no governo. Ele está direcionando o governo. É isso que está deixando o governo bravo. Não é porque ele está brigando por uma terra. Mas a gente estava falando aqui, ó, abre aspas no que você acabou de falar, que essa informação, a Janja na semana passada ameaçou rasgar a certidão de casamento dela lá, segundo a Folha de São Paulo, porque ela queria um cargo, ok? A Dilma Rousseff voltou pro poder e tá onde? Tá lá no BRICS. Ou seja, o pessoal do MST tá olhando pra esse governo e fala, meu amigo, é minha hora, a porteira tá aberta. Eu também quero uma pontinha aí, quero jogar nesse time aí. É óbvio. Senhores, é isso daí mesmo. Olha essa notícia, hein? E Lula não desiste de tentar reverter a privatização da Eletrobras. O presidente disse durante um evento de lançamento da Lei Paulo Gustavo, em Salvador, que houve corrupção e bandidagem na desestatização da empresa. Segundo ele, deveria... Desculpa. Essa é pra rir mesmo. Segundo ele, deveria ser considerado, abre aspas, um crime lesa pátria. Ô, Diego, vou começar com você que é advogado. Fala aí, por favor. Rodolfo, isso é Lula sendo Lula, né? Parece que nesse governo, você falar em privatização, você falar em diminuir a máquina pública, você falar em cortar gastos, isso é praticamente pecado. Você começa a falar isso, por mais razoável que seja a tua afirmação, você vai ganhar, chill, senão o amor vai embora e o ódio volta. Então, enfim, totalmente descabida isso já foi. A privatização da Eletrobras, ela não foi feita da melhor forma possível. Afinal, foi uma privatização que vai acabar gerando custos pro Estado, ao invés de reduzi-los. Então, ela já foi mal feita. Para você desfazer, você vai trazer mais prejuízo ainda aos cofres públicos. Então, não faz muito sentido tentar desfazer agora essa... Você está querendo falar alguma coisa? Não, eu estou entendendo porque nós temos, vou te interromper aqui, porque eu quero ouvir esse trecho. A privatização foi feita uma bandidagem que deve ser um crime de lesa pátria. Eles venderam a Eletrobras e lá no contrato está dizendo: se o governo brasileiro tentar comprar de volta a Eletrobras, a gente tem que pagar 3 vezes o preço que o privado ofereceu. O próprio governo fez uma lei prejudicando o governo e nós vamos apurar, nós vamos abrir processo e nós vamos tentar provar a corrupção que houve neste país. Pode concluir, Diego. Não, e é isso. Parece que nesse governo é pecado você falar em redução de gasto. O Estado tem que ser pesado, porque tem que aumentar imposto, porque a gente precisa bancar todos os luxos aí, precisa bancar a mobília de luxo da Janja e todos os penduricalhos lá do nosso Palácio de Versalhes de Brasília. É isso, Negão. Quando ele fala que isso é um crime lesa pátria... Esse rolê foi louco, né? Esse rolê foi louco.
Nesse dia ele tava empolgado, hein, mano? Foi uma atrás da outra, ele Será mandou. que ele tomou, hein? Esse rolê. Eu imagino, Paulo. Esse rolê ele chorou. Nesse rolê a moça abraçou ele dizendo que o Brasil tá passando fome no governo dele, hein? É sempre bom lembrar isso. 5 meses de governo, não foi? Que tá em governo. Não foi na primeira semana de governo, não, que você ainda poderia colocar isso daí no colo do Bolsonaro. Ó, 5 meses de governo. Tenha santa paciência, a gente já, Petrolão, Mensalão, Correios, a gente já provou por A mais B que nós somos péssimos em gerir o patrimônio público, nós somos péssimos, a gente não tem que ter empresa pública. Sei lá, talvez só a Petrobras, que seria, assim, não... Do jeito que ela está rodando hoje, para mim, ela já estaria boa. Mas tem muitas empresas que a gente olha hoje, a gente fala, cara, para quê? Só para a gente poder ficar depois distribuindo o cargo de segundo escalão, só para a gente depois ter que ficar colocando um amiguinho que me ajudou na eleição, só para a gente poder dar prejuízo e cobrar do cidadão, porque é assim que funciona. Se você tiver um comércio, seja ele gigantesco no Brasil inteiro, seja ele numa barraquinha, a regra é clara, você tem que se esforçar para que ele dê lucro. Se ele der prejuízo, você não tem como tirar o dinheiro do seu vizinho ou do amiguinho, não, como é numa empresa pública. Se uma empresa pública dá prejuízo, nós pagamos esse prejuízo. E não acontece nada com quem não administrou ela direito. Exatamente isso. E a gente está voltando para isso com uma velocidade tão rápida. A gente está voltando, parece que a gente voltou no tempo, nem parece que a gente está vivendo o agora. Não é? Dá a impressão que a gente... Será que a gente está no multiverso? Tá sendo tão rápido. Nós estamos no multiverso, Paulo? Ele prometeu tanta coisa pra tanta gente. O Negão tá mexendo com muita internet, cara. Daqui a pouco vai ser censurado. Vamos lembrar que o Dino virou um dos Vingadores. É difícil nós estarmos no multiverso. Ele tem que acomodar tantos amigos dos amigos que ele prometeu, que nada melhor que uma estatal. Afinal de contas, onde é que numa empresa privada você não pode? Coloca esse diretor lá para mim lá. Coloca esse aqui, ó. Esse aqui é importante. Ele só vai conseguir fazer isso numa estatal. É a farra das estatais para acomodar os amigos dos amigos. Mas tão rápido, né, Palombo? Eu achava que ele ia demorar um pouco mais. Eu também, mano. Todo mundo achou que o Lula fosse demorar um pouquinho mais. É cara de pau. Esse Brasil que nós estamos vendo aqui. Carol, o que faltou ele falar nesse discurso lá em Salvador? Não, ele tava muito inspirado, não dá. Eu não consigo nem chegar nessa inspiração. Esse rolê foi louco. Eu também tô muito louca aqui. Eu tô pensando no que o Negão comentou. Para mim, a única empresa pública válida e incrível que a gente tem hoje é a Embrapa. E ela é uma empresa que faz pesquisa e desenvolvimento. Para mim, inclusive, a Petrobras tinha que virar uma empresa de pesquisa e desenvolvimento no setor energético, inclusive para desenvolver energias limpas e deixar a parte de produção abrir o mercado para baixar valor, enfim, toda aquela história que a gente já sabe. Para mim, é a única empresa pública que funciona. É claro que a privatização da Eletrobras não foi, como o Diego falou aqui, não foi uma incrível privatização. Ela teve um jabuti terrível, imenso, que aí obriga a utilização de termoelétricas, né, usar gás, que é uma energia muito mais cara e muito mais poluente, e em estados que não têm a infraestrutura para extração do gás, ou seja, ainda tem que construir a infraestrutura. Isso é para privilegiar alguns setores, alguns deputados aí. Então tiveram jabuti sim, mas a privatização era essencial para garantir a eficiência, a capacidade financeira, a eficiência operacional e modernizar o setor elétrico. Mas Lula não quer isso, né? Ele quer ter só espaço para colocar companheirado, como o Palumbo falou. Isso aí. Perfeito. Bom, antes de eu começar a falar aqui, eu vou dar 1 minuto para cada um, começando com você, Palumbo. Bom, eu acho que ficou bem claro, né? Obrigado, Palumbo. Por favor, Jair. Não, ele quer acomodar os amigos dos amigos. Ele tem muita gente para atender. Então é claro que ele não vai concordar com nenhuma privatização. Aliás, o que vai dar lucro para eles? Da onde que eles podem cometer o crime de corrupção? Para onde eles podem pegar aquele dinheiro sujo, propina? Nada melhor do que uma estatal. Olha o que fizeram com a Petrobras. Olha o que fizeram com essa empresa. Então eles querem voltar. Parece que nós estamos voltando no tempo, como o Negão falou. Eles se esqueceram que eles ficaram no comando desse país mais de 10 anos, fazendo as mesmas lambanças que eles estão fazendo agora. Querem fazer novamente. Então fica muito difícil, né? Diego, não é de fato o Brasil que ele encontrou lá em 2003. Será que ele não acordou para isso ainda?
Certamente ele não acordou, Rodolfo, porque você observando a conduta do Lula, as falas do Lula, parece realmente que ele está lá no seu primeiro mandato, em que ele surfou todas as benesses econômicas deixadas pelo governo FHC, surfou o boom das commodities, um grande movimento mundial. O boom das commodities. Ah, cuidado com o cacófono aí, que um juntando o outro virou outra coisa. Eu percebi, mas você em casa que também. fique claro para nossa audiência. Eu percebi, o boom me segurei, das commodities. Agora fala rápido. Boom das commodities. Então, Eu confesso que eu já ia procurar no Google aqui. então. Você está acabando com o meu minuto, Rodolfo. 20 segundos para você. Pois é. E é isso, o Lula parece realmente estar ainda em 2003, até pela forma com que ele se comporta. Mas eu quero deixar aqui a respeito da privatização uma frase do Milton Friedman. Ele dizia que se o Estado administrasse o deserto do Saara, em 5 anos faltaria areia. É exatamente Nossa, isso. tá parecendo aquele negócio, no Brasil. aquele negócio da carta, aquela rádio no final da noite, tipo 2 horas da manhã, fulano manda pra ciclana. Ai, se eu pensasse em você, sobrasse um pedacinho de mim, sumisse, bum, cadê eu? Você tirou do livro, não sei que livro é esse. Negão, eu comi 30 segundos do seu tempo, por favor. O grande problema do Lula é como o Diego acabou de falar. Ele vive em 2002 e só está cercado de puxa-sacos que não colocam ele de volta em 2023. E esses puxa-sacos morrem de medo de perder a sua boquinha ali perto do Lula, porque provavelmente ele deve ser aquele cara que só escuta meia dúzia de pessoas e só ouve umas 2 ou 3. Eu diria que essa é a Janja. Não é à toa que eu já disse aqui mais de uma vez que muita gente do PT que conhece Lula desde a época que ele não tinha barba morre de inveja da Janja porque vê que ele acaba ouvindo ela. Vamos falar do salário mínimo, né, paulistano? Olha que loucura. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou na noite de ontem o salário mínimo estadual no valor de R$ 1.550. De acordo com o projeto de lei, será retirada a diferença entre 2 faixas de trabalhadores, que hoje recebe R$ 1.284 e outro que recebe R$ 1.306. E será fixado o mesmo valor salarial de R$ 1.550. Durante a sessão, os deputados também decidiram incluir os cuidadores de idosos. Eles merecem, hein? Os cuidadores de idosos, minha avó usa uma lá, merece todo o crédito. Entre os trabalhadores que têm direito ao mínimo paulista. Diego, olha, eu preciso falar uma coisa aqui do fundo do meu coração, porque eu achei uma boa medida esses R$ 1.550. Porque para quem vive do salário mínimo hoje, ter um aumento, nem que seja só esse pouquinho que aumentou, porque o aumento era de 1.300 para algumas pessoas, né? E tá aqui, 1.284 para alguns e 1.306 para outros. Arredondou ali para R$ 1.550, que já é o dinheiro da mistura de muita gente. Sem dúvida nenhuma, Rodolfo, vai fazer muita diferença, principalmente e evidentemente para a população mais pobre, porque de um lado nós temos aí esse aumento pífio de R$ 18 do Lula, mantendo na faixa tributável do imposto de renda pessoas que ganham muito pouco. Aqui em São Paulo, o governo Tarcísio mostrando que com um trabalho técnico, com um trabalho realmente voltado ao interesse público, a gente consegue fazer muito mais pela nossa população. Com certeza esse salário mínimo vai ser o diferencial, vai colocar o estado de São Paulo, como sempre, num ponto fora da curva, a locomotiva que puxa o Estado brasileiro, né, desse injusto pacto federativo que nós temos, que faz com que toda a renda paulista seja transferida para estados deficitários e não, enfim, longe de mim querer aguçar essa polarização, mas nós aqui de São Paulo, com um governo de direita eficiente, acabamos pagando a conta de governos de esquerda em outros estados que não tem qualquer apreço pelas contas públicas. Então, certamente, isso é um grande ponto, um grande diferencial do governador Tarcísio, que eu espero de coração que venha em 2026 candidato à presidência do Brasil para nos livrar desse governo petista que tanto vai nos atrasar nos próximos anos. Negão, é para tirar o chapéu de fato para o nosso governador, dando essa tacada de R$ 1.550, igualando o teto para todo mundo. Eu vou ser bem sincero com vocês, no meu mundo ideal, salário mínimo nem existiria, CLT, então seria a primeira coisa a ser queimada. Certo. Sério? R$1.550 significa que no seu bolso vai entrar malemar R$1.300. R$1.300 dividido por 20 dias de trabalho no mês, partindo do princípio de que você trabalha de segunda a sexta, você vai ganhar R$65 por dia. Se você sair com 3 sacos de lixo todo dia, 7 horas da manhã,
certo? E voltar às 5 horas da tarde com esses 3 sacos de latinha cheios no dia, você faz R$100 e você faz R$2.000 no final do mês. Eu sei disso porque eu tinha um ferro velho. Qualquer carroceiro que eu tinha, inclusive os noias, faziam mais do que um salário mínimo por mês. O salário mínimo, para mim, ela é uma prisão. Lógico que eu estou falando aqui do meu mundo ideal. E no mundo ideal... Não, Negão, eu quero que... No mundo ideal seria desse jeito, mas hoje... Só um segundinho. Eu gostaria que você em casa agora aplaudisse, porque nós vamos fazer a mesma coisa aqui pro Negão. Por favor. Parabéns. Que lição econômica e que tapa na cara você tá dando no governo. Mas é isso. É errado você travar o comerciante, travar o empregador num salário mínimo. Entendeu? As pessoas poderiam... No meu mundo, as pessoas teriam mais liberdade. Isso já acontece hoje com o microempreendedor, é assim que fala, né? O MEI. O MEI hoje, ele já ganha mais do que um salário mínimo. O MEI, ele não precisa fazer muito. Um pedreiro hoje ganha mais do que um salário mínimo, um eletricista ganha mais que um salário mínimo. Um ajudante de pedreiro custa R$150 o dia. Um ajudante de pedreiro. E ele faz um MEI e ele é ajudante de pedreiro. Ele não é o pedreiro. O pedreiro, um pedreiro bom, é de R$250 a R$300 aqui em São Paulo. Um mecânico ganha mais do que isso. Então a gente acaba meio que travando as pessoas em empregos onde não vão exigir quase nada dela e deixa a pessoa também preguiçosa, acho que não é a palavra certa, mas cansada. Eu acho que é sempre a palavra mais certa. Cansada, porque ela vai pegar aquele emprego que vai exigir muito dela, vai pagar pouco para ela e não vai ter resultado nenhum. Lógico que no mundo em que vivemos, qualquer aumento é uma boa coisa, qualquer aumento é uma boa notícia. Aumentou R$18, pode parecer pouco, não compra nem uma bandeja de ovos, mas ainda é melhor do que não comprar bandeja nenhuma. Ainda é melhor do que zero aumento. Mas é o que eu falo sempre pro pessoal, o que eu falo sempre para os mais jovens que me assistem. Estude. Certo? Estude muito. Arrume esse trampo que talvez você precise de uma CLT, mas estude para que você não precise depender dela, que você vai perceber que você vai trabalhar muito menos, vai ganhar muito mais e o Estado não vai morder tanto quanto ele morde quando é no caso da CLT. Entendeu? Negão, eu bati palmas. Vou perguntar para os meninos aqui embaixo que entrega na bicicleta, que vocês já vão entender o que é o valor. Eu bati palmas para você e eu pedi para todo mundo fazer isso, me acompanhando no raciocínio aqui. Porque quando você traz na matemática o catador de latinhas e você teve ferro velho, você sabe que o cara vai fazer R$100 o dia, realmente, na matemática que você fez, ele vai ganhar muito mais. Ok? Ok. Mas nós estamos falando de um teto, R$1.550. Muita gente não quer trabalhar. Essa é a grande verdade. Muita gente só quer um emprego. R$1.500, para quem não tem nada, é o dobro. Essa é a grande questão. Ainda assim, pode ser aquele ditado que fala que... eu esqueci o nome do ditado. Aquele velho ditado que falava alguma coisa que eu não lembro o que é. Perdi o ditado. Porque, não, você quer tapar o sol com a peneira. Pronto, lembrei. Você quer tapar o sol com a peneira? De 1.300 foi para 1.500. Cala a boca aí que a gente aumentou um pouquinho. Legal. Mas ainda assim... há uma crescente, porque o governo também, a gente está falando do governo Lula, que começou, já tem 6 meses, o Tarcísio também começou faz 6 meses e está fazendo muito mais por São Paulo. É um aumento significativo. Se pessoas que trabalham pelo salário mínimo, muita gente, eu vou voltar no meu raciocínio, lembrei, vamos lá. Tem gente que não estudou, não se aprofundou na faculdade, não quis fazer uma faculdade, largou a escola, pessoas com 40 anos, ou mais, ou menos... Está procurando um emprego. Meu filho, qual que é a sua especialização? Não tenho. Eu terminei o 2º grau lá, não fiz um curso de vigilante, não fiz um curso de porteiro, não fiz nada. Tá bom. Ali no mercado aí tá precisando de repositor. Você vai lá, qual que é o salário? R$1.550. O cara não tem um cachorro para dar de comida, R$1.550 para ele tá ótimo. São pessoas que sempre vão trabalhar do que dão. Nada contra o cara que trabalha no mercado, hein? Olha só, eu tenho um irmão, meu primeiro emprego foi no mercado, eu acho legal. Você está numa crescente. Mas muitas dessas pessoas trabalham por um salário mínimo. Essa é a grande real. E aí você começa a crescer, ganha 2 salários, 1,5 salário. Começa assim, eu vejo com bons olhos. No meu mundo ideal, também não precisaria passar um monte de coisa que tem aqui. Mas eu vejo com bons olhos. Você vê com bons olhos esse aumento de R$1.550? Né? Quer dizer, no esforço, exatamente. A compensação, quando você... O cara ficou o dia inteiro para pegar latinha, encher 3 sacos de latinha, com o Negão me trouxe aqui uma realidade. Na verdade, eu trabalho pra caramba. O dia inteiro eu fui legal, que é da 7 ao meio-dia. Mas uma pessoa que está disposta a puxar uma carroça
para ficar pegando sucata o dia inteiro, papelões, você tem que aplaudir mesmo. Porque ela não quer ir pro crime, ela tá dando um jeito de sobreviver, e é o que o Negão falou, muitas vezes recebe muito mais do que um salário mínimo no final do mês. Tudo bem que deve ser difícil pra caramba, né? Porque essas carroças não são fáceis de carregar. Agora, quanto ao salário mínimo do Tarcísio, eu acho que é uma sinalização excelente. Ele começa o governo dele dando bons sinais de que é realmente um gestor. Não era igual o que estava atrás, não. Aquele lá, pelo amor de Deus, só por Deus, espero que nunca mais vote para a política. Se teve uma coisa boa que o Dória fez, foi acabar com o PSDB. Só isso que ele fez de bom. Não, é verdade. Boa. É um partido que eu quero distância desse partido aí. Mas ele começa bem, porque ele é aberto ao diálogo, e eu sou testemunha disso. Houve agora tá tendo uma celeuma tremenda aí por causa do aumento das polícias, né? Que a Polícia Civil recebeu menos do que a Polícia Militar. E eu falei num vídeo que ele é um homem do diálogo. Ele chamou os representantes da Polícia Civil para conversar, sem intermediários. Então ele está disposto, sim, a melhorar a vida do paulistano, dos paulistas, e nós temos que dar todos os créditos para ele. Ele começa muito bem o governo. Parabéns, Tarcísio. É isso. Ô, Carol, R$ 1.550, eu usei o termo aqui, eu usei o exemplo de um empacotador, de um cara que faz reposição no mercado, né? Porque o meu irmão trabalhou nisso e meu primeiro emprego foi no mercado. E eu lembro que na minha carteira, o salário mínimo era R$ 67. Eu sou velho, eu tô revelando aqui. E era, naquela época, nos anos 90, né, cara? R$ 67 para mim era o dinheiro do mundo. Nossa, R$ 67, né? A inflação era outra. Hoje, talvez essas pessoas que recebam R$ 1.550 estão pulando de alegria, porque muita gente sobrevive, e olha, uma grande parcela da população do Brasil sobrevive com o salário mínimo. E que é extremamente difícil. Pensa você pagar as contas que você tem que pagar, alimentar seus filhos, pagar a conta de luz, água, gás. Por isso que grande parte das famílias brasileiras estão endividadas. Foi um aumento importante, foi um aumento de 20,7%, baseado na base menor, né, de 1.284, foi um aumento importante. O estado de São Paulo já tem essa tradição de ter o salário mínimo acima do federal, né? Até porque é o estado mais rico da nação, é um estado caro também de se viver, então faz sentido ter isso, mas é mais pela sua produtividade. E também é um projeto que nenhum deputado estadual iria contra, né? Uma vez que o governo fez as contas, falou, dá pra gente bancar isso, porque o salário mínimo também vai balizar muito do salário do funcionalismo público, inclusive da conta também de custos do Estado, né? Então ele é extremamente importante para isso. É claro, também tô aí com o Negão, no mundo ideal, onde a gente tivesse educação de qualidade, o básico de qualidade, saúde, moradia, educação e uma renda mínima, eu sou a favor da renda mínima para todo mundo, para não passar fome, a pessoa poder tá livre para poder pensar em progredir na vida. Também acho que não teria que ter salário mínimo e teria que ser por meritocracia. Mas é importante a sinalização, como o Palumbo comentou aqui, é um estado que está assim na vanguarda desses movimentos e é daí para cima que Tarcísio vai conseguir muito provavelmente ser um nome importante aí para 2026, né, pessoal? Suplicy gostou do seu comentário, hein? Você é a favor da renda mínima. Não, mas a renda mínima é um programa liberal. Ele bate nessa tecla. Cada 10 palavras, 9 é sobre isso. Porque se você for ver, muitos países da Europa são a favor do salário mínimo. O salário mínimo é outra política, é claro que é outra Inglaterra, política. Islândia. Exatamente. Mas já que a gente está falando de grana, meu amigo, escuta essa. Segundo os dados divulgados pelo IBGE, depois da ampliação do Auxílio Brasil para R$ 600 por parte do governo Bolsonaro e a geração de mais vagas de trabalho, a desigualdade de renda entre ricos e pobres em 2022, no Brasil caiu para o menor nível de uma série histórica iniciada lá em 2012. O chamado índice de Gini. Sabe o que é índice de Gini, né? São aquelas formas métricas, não sei se você em casa depois aí procura aí no Google que você vai entender o que eu estou falando. O chamado índice de Gini do rendimento domiciliar per capita, que é um indicador de desigualdade, caiu de 0,544 em 2021 para 0,518 em 2022. Vou começar com você, Negão.
Porque como que você enxerga essa notícia? O Bolsonaro fez um negócio legal, o ministro Guedes também fez um negócio legal lá em 2020, na pandemia. Ele conseguiu segurar a economia do país, colocando esses R$600. Foi uma jogada de mestre. Tirou dinheiro de onde parecia não existir e agora a gente vê os frutos disso. Seria legal se a gente conseguisse ver isso na rua também, né? Porque a gente vê uma desigualdade ainda gigantesca. O problema não é tanto a desigualdade. Eu não gosto de ver, eu não gosto desse pensamento anti-horário de ver o cara muito, sempre o extremo, né? É o cara muito rico sendo comparado ao cara que está praticamente vivendo na rua. Eu gosto de ver a coisa um pouco mais pelo meio ali. Eu gostaria... Média. A classe média. A classe média para baixo. Eu gostaria muito que as pessoas pudessem ter o seu dinheiro mais valorizado, mas não é isso que a gente vê hoje. E seria muito fácil fazer isso com apenas algumas reduções de impostos. Hoje, você produz... A gente acabou de dar aqui o exemplo de quanto o cara faz no mês e tal, ele já vai ter que pagar... Se ele ganhou mais de 3 mil, já vai ter que pagar imposto de renda. O que seria tranquilo, se ele não tivesse que, de repente, querer comprar uma caneta e tivesse que pagar parte do dinheiro dessa caneta em impostos. Aí ele quer comprar uma caneca, parte do valor da caneca em impostos. Quer comprar um celular, parte do valor do celular em impostos. É isso que prejudica hoje, é isso que faz essa percepção ficar tão ruim. Porque assim, o rico, ele consegue proteger o seu dinheiro, ainda mais nesse momento que nem agora, que a gente está com juros altos e um governo que gasta tanto, aonde esses juros não vão baixar, e se baixar, eles vão querer baixar na marra, o que vai ser muito pior a longo prazo, vídeo que aconteceu no governo Dilma. Quem vai sofrer vai ser da classe média para baixo, porque não tem como proteger o dinheiro. Você tá ali, você que tem uma renda legal ali, você está acabando gastando quase todo o seu dinheiro, quase toda a sua renda, quase todo o dinheiro que você ganha em contas que você já tem em casa e na sua própria vida. Você não tem como dolarizar esse dinheiro. E também não adianta muito você investir lá fora, porque já arrumaram uma taxa para você também, amiguinho. Você que estava feliz aí falando, tá tranquilo, vou investir lá fora. Não, pensaram em você também, não esqueceram de você, viu? Eu acho que se baixasse alguns impostos, principalmente sobre o consumo, a percepção do brasileiro melhoraria e muito. E muito. Imagina, gente, sabe quanto custa fazer uma feira hoje em São Paulo? R$100. E você nem compra muita coisa. Você não come pastel e 3 manguinhas pequenininhas, R$12. Aonde que essa feira que eu vou lá? Quilo da uva, 12 a 15 reais. Agora imagina se você fosse para essa mesma feira e você, sei lá, com 60 reais fizesse a mesma feira dos 100. Era só baixar alguns impostos em cima desses produtos, em cima do que você consome. A vida do brasileiro já melhoraria e muito. Legal. É nítido que quem faz a feira na sua casa é você, né, velho? É nítido, olha, eu vou falar, viu? Carol, você que faz a feira na sua casa? Eu também, quinta-feira, na rua da minha casa. Você tá sentindo esse reflexo na economia também? Você acha que não é mais xibom, o rico cada vez fica mais rico? Olha, meus filhos amam fruta, graças a Deus, mas agora só dá tanto pra comprar banana e maçã, viu? Porque o negócio tá complicado. É complicado. Mas sabe o que é importante? Eu fui tentar entender por que esse índice de Gini está melhor, ou seja, por que as desigualdades diminuíram. E tiveram 2 importantes fatores. O primeiro é que, claro que no governo Bolsonaro, nós sabemos que o ambiente para investimento, apesar da guerra, apesar da Covid, foi um ambiente onde os empresários se sentiram mais confortáveis para investir. Então, sim, acontece maior empregabilidade, a gente viu que o desemprego caiu. Mas também, nós precisamos ser sinceros que o Bolsa Família, que na verdade é Auxílio Brasil, né, que ele mudou o nome na época, extremamente necessário, que tinha que ter aumentado mesmo, ele foi bem decisivo também para aumentar as condições das famílias brasileiras. E é isso que me preocupa. Eu quero ver quando esse índice vai melhorar pela produtividade do país, pela produtividade do trabalhador e não só por essa renda mínima, que é importante sim, mas é só tapar o sol com a peneira. Esse é o grande problema. Mas a gente sabe que essa diferença social, isso é um assunto bem complexo, porque a diferença entre o mais rico e o mais pobre é sim também prejudicial. Só que a gente não tem que baixar o rico, a gente tem que subir o pobre. Porque essa diferença, ela diminui a mobilidade social. O cara que tá lá embaixo, ele vê o rico e fala, gente, tá muito difícil de eu conseguir chegar lá. Isso é terrível para a produtividade. Além do custo do Estado ser muito maior e também aumentar os riscos de investimento
para quem quer colocar o dinheiro num país, vai colocar um dinheiro num país mais estável do que num país com muita diferença social. Então é algo que a gente tem que bater, mas sempre subindo a base e não descendo o teto. Né? E ó, esses números, Palumbo, poderia ter sido... Os números poderiam ser melhores. Por quê? Porque muita gente, eu não sei se alguém aqui já acompanhou esse caso aí, eu já falei disso, Negão, com você em um dos primeiros linhas aqui do final de semana. É o seguinte, a galera tava lá com direito a pegar os R$600, ao invés de comprar mistura ou colocar isso dentro de casa, o que eles faziam? Iam para as tabacarias, colocava lá em R$600 nos litrão de uísque e nos narguile da vida e não sei o quê. Aí a pessoa fala, mas eu consegui o auxílio. Mas você não precisa do auxílio. Mas meu nome estava lá, eu consegui o auxílio e peguei. Classe média alta conseguiu. Você tá entendendo? Exatamente. Pessoas que não precisavam dos R$600 por um erro, talvez. Usaram de má fé. Era um absurdo isso. Talvez os números poderiam ser melhores agora se muitas das pessoas aí tivessem um pouco mais de consciência. Mas será que esse governo... Será que vocês acreditam mesmo que esse governo quer tirar o povo da miséria? Ou eles se alimentam... Pra quê? Ou se eles se alimentam dos votos dessas pessoas. Exatamente. Palumbo, né? Com a compra de votos, é interessante. literalmente. Você trouxe um dado interessante, porque nessa semana no meu Instagram, da Rodolfo Marins, o menino fez um comentário assim, o Lula tá certo, que não sei o que. Eu postei algo sobre a CPMI. Será que a CPMI do 8 de janeiro vai sair? Será que a CPI do MST vai revelar que as mesmas pessoas estão por trás disso? Esse era o negócio. E essa pessoa me chamou no particular e falou o seguinte pra mim, olha só, não importa o que o Lula faz, eu votei no Lula e eu sou Lula. Ele falou isso pra mim. Falei, nós não estamos discutindo aqui Bolsonaro ou Lula, nós não estamos discutindo aqui direita ou esquerda, nós estamos discutindo fato. Fato que tem que ser investigado, fato que tem que ser colocado às claras, fato que tem que ser narrado, fato que tem que ser investigado. Não, mas não interessa que você vai descobrir se ele... Cara, e você não tem noção, depois disso, o tanto de pessoas da esquerda que começaram a me seguir no Instagram. Eu falei, é exatamente isso, as pessoas não querem sair dessa zoninha de conforto aqui. Eu não sei no que eles pensam. Por exemplo, tá? Por exemplo. Só para você concluir seu raciocínio. Quando você posta uma foto de família no seu Instagram, quando você posta lá, você, seu marido e sua filha, você, sua esposa e sua filha, você vai ter um número X de coraçõezinhos. Ou seja, não vai dar engajamento. Agora, posta foto numa Lamborghini. Ah, você passou por uma Lamborghini, vai lá e faz um clique lá e posta. Você vai ter milhões de cliques. Sabe por quê, Palumbo? Porque para essas pessoas, eles querem ver algo que eles não conseguem alcançar. Você numa Lamborghini, para aquela classe, ele fala, nunca vai ser tangível para mim isso. Então eu vou curtir. Família é natural. Ah, então família todo mundo tem. Então eu não vou curtir, não. Que louco. Esse é o raciocínio desse povo. Que loucura. Mas a gente tem que pensar em gerar oportunidade para ter prosperidade. Perfeito, gerar oportunidade. Ter prosperidade, mas o que eu percebo deste governo é que eles não querem isso. Eles querem o auxílio ad eterno, sem nunca gerar uma oportunidade para aquela pessoa, para aquela família ficar dependente. E aí eles conseguem se reeleger. Deu certo nos países amigos. Eu gosto do Negão porque ele é muito prático. Pergunta lá para dona Maria ou para dona Sabrina, minha esposa, se abaixou os preços do supermercado. Exato. Aprendi com você hoje. É isso, conversando cara. ali na Dona Dirce, aprendi com você hoje. É a melhor pesquisa que tem. E a minha mulher, acho que ela tem tara pro supermercado, que ela vai toda semana. Né? Eu nunca vi gostar de um mercado desse jeito. Né? E ela fala, nossa, aumentou demais. Então, será que o povão mesmo está sentindo isso, como o Negão falou? Não sei. Diego, vou deixar você falar mais um pouquinho sobre essa pauta, porque é uma pauta interessante, né? Quando a gente vê mercado, o Negão, ele é um exemplo vivo de algumas coisas que ele traz numa realidade, né? Ele falou assim, o que é mercado? Eu lembro dessa pauta, você lembra dessa pauta, Negão? O que é mercado? A gente pensando aqui, como é que eu vou discutir o mercado? Como é que eu vou colocar na cabeça das pessoas do que é mercado? Você tava, né, Carolzinha, aqui nesse dia. Gente, mercado é o que você compra e o que você vende. Oxe, acabou, esse é o mercado. Mas é isso mesmo, Rodolfo. Em geral, a economia parece complicado, mas é tudo... minuto para cada um na mesa, É tudo muito simples. E eu acho que o comentário dos meus colegas aqui, eles foram perfeitos, foram incisivos. O Negão trazendo toda essa parte, não importa o que nós estamos vendo nos números. O que importa é que hoje você vai no mercado e está tudo muito mais caro. A família, principalmente o mais pobre, está com muita dificuldade para consumir itens básicos. E ele trouxe também aqui a solução. É, de fato, você
diminuir o imposto sobre o consumo, que pesa muito mais sobre os mais pobres, e aumentar a tributação sobre a renda, que traria justamente os mais ricos aí para faixas melhores de contribuição dos seus impostos de rendas, que hoje pesa também muito mais sobre o mais pobre. O Brasil, nesse ponto, é uma máquina de transferir dinheiro dos mais pobres para os mais ricos. Perfeito. Carol? Olha, você sabe o que me preocupa muito? Todo esse discurso do Lula acaba resultando no desinvestimento do país. No interior, conversando, a gente faz muito trabalho social ali na região e estão falando que as empresas pararam não só de contratar por medo do que vai vir, porque o tal do mercado trabalha com expectativa. O mercado também são os empresários, né? E eles pararam não só de contratar, mas pararam de fazer doações, de fazer ações de caridade que faziam lá na região, para você ver o nível de preocupação com o futuro do nosso país. Ou seja, a pobreza gerando mais pobreza. Perfeito. Negão, a pobreza gerando mais pobreza. Exatamente. Que triste isso. O pessoal anti-horário, o pessoal de esquerda, eles gostam de vender o seguinte, ó. Existe a Carol Curimbaba, ela é a do agro, milionária e tal. E existe o cara que mora na rua e aquele cara que mora na rua está ali porque Carol precisa. Tá... Não existe isso, gente. O que vocês têm que entender é o seguinte. Pessoal que tá... Quem segura esse país nas costas não é a Carol Curimbaba, super milionária do agro, muito menos o camarada que tá lá na rua. É exatamente a classe média. É o negão que tá falando. Sou eu que tô exagerando. É que a gente brinca que ela é do agro, eu já boto logo ela lá em cima. Fala a verdade, vai, Carol. Quem segura o Brasil é a classe média. E a classe média, o que ela quer é muito simples. Ela quer uma boa escola para o seu filho, ela quer segurança, ela quer tirar um lazer de final de semana, ela quer pagar suas contas em dias e pelo menos uma vez por ano ela quer descer para a praia, entendeu? Para passar o Réveillon, para passar aquele Natal tranquilo. Ela não tem essa expectativa de estar milionária, como o pessoal de esquerda gosta de vender. Ela não quer ir para Mangaguá, não. Ela quer ir para Guarujá. E para isso é muito simples. Basta você baixar o imposto sobre consumo. É isso que acaba com o brasileiro. É isso que nos faz ainda viver quase como na escravidão, porque hoje a gente trabalha, perde parte do nosso trabalho em imposto de renda para depois a gente ter que perder quando a gente for comprar qualquer coisa. Qual a diferença da gente? Lógico que eu estou fazendo um exagero aqui, mas qual a diferença da gente entre o pessoal que era escravizado? Porque você está ganhando e está pagando o seu patrão, que seria o Estado. O Negão colocou umas coisas interessantes. Se eu tivesse mais tempo, Paulo, eu ia... Esse governo adora a separação. Pode ir, esse governo, ele adora a separação das classes. Ele quer colocar rico contra pobre. Para enfraquecer, né? Exatamente. Só que eles se esquecem, Rodolfo, que quanto mais prósperas forem as pessoas, mais oportunidades terão para todos. Mais tempo, Palumbo. Inclusive para pôr dinheiro no bolso. Ele deu uma aula. O Negão, ele tem a prática. Quando ele falou escravidão aqui, quando ele falou de escravizar, é verdade. O último estudo apontava que nós tínhamos que trabalhar 4 meses e meio do nosso salário mínimo pagando de imposto. Aí. Ou seja, quase 5 meses do seu ano de 12 meses, tudo que você recebe, você vai lá e dá pro governo. 5 meses do salário mínimo que você recebe, você vai dar pro seu governo. A partir do 6º mês, você começa a ver seu dinheiro. Olha que loucura, hein? Senhoras e senhores, eu quero muito agradecer, porque nós vamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado pela sua enorme audiência. Enorme audiência. Eu quero dedicar o programa de hoje à minha filha Valentina, que sofreu um acidente essa semana e está se recuperando em casa. Um beijo. O papai e a mamãe te amam muito, filha. Bom, aqui você sabe, né? Jovem Pan, jornalismo independente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.